Fala pessoal, tudo bem? É com muita satisfação que eu estou aqui junto com vocês, a convite do Juan e todo o pessoal da Liga, tá? Para conversar sobre um tema extremamente importante na prática clínica, um tema extremamente importante também na vida de vocês como médico, daqui a um tempinho, tá? Que é a gasometria arterial, né? Eu trago um título um pouco mais, para aproximar um pouco mais de vocês aqui, que de fato a ideia desse nosso bate-papo é a gente tentar desmistificar alguns conceitos que tem sobre a gasometria arterial e tentar ela um pouco mais próxima de vocês, tá? Muito prazer, meu nome é Ricardo Siuf, eu sou pneumologista em Campinas e São Paulo. Eu tenho alguns vínculos que eu vou falar logo na sequência para vocês. Então, sempre que a gente vê uma gasometria arterial, a gente tende a ficar na dúvida, pede um vídeo árbitro ali. Então, a ideia é a gente, de fato, trazer ela de maneira descomplicada para você, para quê? Para facilitar, para sistematizar a interpretação da gasometria arterial, que é um exame que eu sei que gera muita dúvida. Eu sei que, antes da gente formar, a gente tem aquele receio, fala, poxa, eu não posso dar meu plantão de pronto-socorro se eu não souber 4 ou 5 coisas. Radiografia de tórax, eletrocardiograma, ventilação mecânica e gasometria arterial. Então, a gasometria e o ACLS também, né, que é a parada cardiorrespiratória. Então, a gasometria arterial está sempre na fila, no hall ali de exames complementares que a gente precisa saber, é um exame de cabeceira. A gente precisa, no mínimo, saber o distúrbio primário e também interpretar um outro distúrbio ácido básico ali, beleza? Como eu falei para vocês, o meu nome é Ricardo Siuf, sou pneumologista aqui na região de Campinas, sou bastante ativo nas redes sociais, como o próprio Juan já sabe aí. Eu estou lá como @pneumologista, onde eu posto bastante coisa, não do meu dia a dia, mas sim conteúdo científico, com bastante evidência, com bastante embasamento teórico científico, para que a gente possa utilizar as redes sociais para o lado bom da história, né? Também eu sou fundador do Pneumocast, né? Eu que toco ele, que é um podcast em pneumologia, com mais de 15 mil plays aí ancorado no Spotify, tá? E também estou no LinkedIn, bem menos ativo, com Ricardo Siuf. E os meus vínculos, eu sou pneumo em Campinas, eu fiz faculdade na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, depois eu migrei para Campinas, onde eu fiz minha residência de clínica médica, pneumo, mestrado, terminei meu MBA no Einstein também, e atualmente eu sou pneumologista em Campinas, sou coordenador docente da pneumologia da Faculdade São Leopoldo Mandic, eu também sou professor da pneumologia, de pneumologia do Estratégia Médica, um curso pré-residência, que eu tenho bastante orgulho em poder fazer parte. Tudo bem? Então, para a gente poder começar o nosso bate-papo aqui, a primeira coisa aí. Residente vira para o interno e fala, interno, você consegue dar uma olhadinha na gasometria arterial para mim? O interno rapidamente já enlouquece, já pira ali. E é essa reação que eu não quero que vocês tenham ao longo do internato de vocês, e por isso vocês têm que estar preparados para um pouquinho de sofrimento agora. Então, slides um pouco densos, um pouco difíceis da gente entender aí em um primeiro momento, mas vocês vão ver que o monstro não é tão feio assim. A gasometria arterial ela é perfeitamente entendível a partir do momento que a gente tem uma boa base teórica, bons conhecimentos tanto da fisiologia renal quanto da fisiologia respiratória. Não dá para a gente tentar interpretar a gasometria se a gente não conhece, por exemplo, metabolismo de bicarbonato, ou então se a gente não conhece conceitos sobre a fisiopatologia e fisiologia da ventilação alveolar. Então, a gente precisa saber muito adequadamente esses conceitos para a gente poder interpretar a nossa gasometria arterial e fica muito mais fácil, tá bom? Então, quanto ao roteiro da nossa aula aqui de gasometria arterial, printei a nossa conversa aqui com o Juan, então a gente pensou em um assunto para a palestra do senhor, abordagem da gasometria arterial no contexto da urgência e emergência, com o intuito de falar sobre o que é gasometria, sítio de coleta, quando solicitar, análise dos parâmetros e como interpretar os exames. E como o tema é muito extenso, vamos focar um pouquinho mais em urgência e emergência, o que é muito difícil, claro, sobretudo focar nos distúrbios respiratórios, se a gente não tiver uma base teórica muito boa. Então, vamos começar com o que é a gasometria arterial. O que é a gasometria arterial? A gasometria arterial, basicamente, é o estudo, basicamente, dos gases e dos distúrbios hidroeletrolíticos ou eletrolíticos que podem, eventualmente, estar cometendo o nosso organismo, tá? Porque a gente precisa de um balanço adequado, tá bom? A gente precisa de um adequado balanço, tá? Ácido básico e hidroeletrolítico, e para isso a gente precisa da gasometria arterial. Então, eu estudo basicamente dos distúrbios ácido básicos e também dos gases que circulam no sangue, principalmente o O2 e o CO2, tá joia? Quanto à coleta adequada, eu trago aqui um fecho vascular nervoso para vocês, para mostrar que é exatamente assim que a gente pode observar, mas antes a gente precisa conhecer um pouco mais a anatomia, tá?
O sítio de punção mais bem estabelecido para a coleta da gasometria arterial é a artéria radial, mas antes a gente precisa avaliar se eu tenho colaterais pela artéria ulnar. Como que a gente faz isso? De acordo com o teste de Allen, o teste de Allen modificado, a gente precisa fazer sempre que a gente vai coletar a gasometria arterial em um paciente devidamente consciente, orientado, que pode seguir as manobras. Então, aqui eu tenho a artéria radial, tá? Que é o sítio de punção de escolha para a gasometria arterial, e aqui a artéria ulnar, que eu preciso ter uma boa colateral. Para quê? Se eu tiver algum acidente de punção, se eu tiver algum aneurisma, algum pseudoaneurisma, eu preciso ver se as colaterais elas são pérvias para a gente poder coletar a nossa gasometria arterial na artéria radial, beleza? Então, a localização dos tendões flexores do carpo é muito interessante para a gente poder ver, para não dar aquela beliscada no tendão e para a gente fazer a técnica adequada. Como que a gente vai fazer? Primeiro, identificar o processo estiloide do osso rádio, que ele está bem aqui. Segundo, a artéria radial. E terceiro, o tendão, o flexor do carpo. Tá? Isso é o mais adequado para a gente poder fazer a coleta adequada. Por quê? Porque a artéria radial ela está localizada entre o tendão e o processo estiloide do osso rádio, tá joia? Então você vai palpar adequadamente com 2 dedos, no intervalinho dos seus 2 dedos ali vai estar ali o seu sítio de punção, tá bom? Eventualmente você pode palpar sem as luvas para ter para sentir um pouco melhor a pele, também a pulsação. Só toma cuidado para não confundir com a sua pulsação, tá bom? Então, só toma esse devido cuidado para a gente não cair aí nessa cilada, tá joia? Então, a gente vai estudar os gases e também distúrbios hidroeletrolíticos, distúrbios ácido-básicos, coletando a gasometria arterial. E essa é exatamente a coleta adequada, 45 graus, mão um pouco fletida ali, para a gente expor um pouco melhor a artéria radial. E ali a gente vai coletar, sim, a nossa gasometria arterial. Como que a gente vai fazer? A agulha, a seringa, o kit, ele já vem heparinizado, os kits mais atuais, eles já vêm heparinizados, a seringa de gasometria arterial, ela já vem pronta para a coleta, no entanto, se ela não vier, você precisa heparinizar a sua agulha para uma adequada interpretação do pH, tá joia? E aí você vai utilizar uma agulha, pode ser agulha de insulina, mas pode ser também agulha preta, e aí você quer exatamente a mesma da vacinação atual aí para a Covid-19, como você vai fazer? Você entra com ela, de repente você passou o tecido celular subcutâneo, você aspira e vai progredindo lentamente de acordo com a sua técnica palpatória, tá bom? Se preciso for, a gente pode sim fazer uma anestesia local, tá bom? Claro, para pacientes acordados, eventualmente tem um limiar para dor um pouco diminuído. Há quem diga que é mandatório realizar a anestesia local para realizar a gasometria arterial, no entanto, isso é controverso um pouco na literatura. Tá bem? Só para deixar bem claro aí para vocês. Uma coisa interessante que a gente tende a ver à beira do leito é a interpretação da cor do sangue para avaliar se o sangue é venoso ou arterial. Isso tem pouca sensibilidade, só para deixar claro aqui para vocês, tá? Mas, claro, nem tudo são flores, a gente precisa, sim, também saber que tem algumas complicações de uma punção arterial. É justo que tenha. Vocês já devem ter acompanhado cineangiocoronariografia com arteriografia, que eventualmente eu tenho complicações na artéria qual? Femoral, no momento da coleta, mas eu posso ter também complicações na artéria radial, no momento da coleta da gasometria arterial. E uma dessas complicações, como por exemplo essa daqui, publicada no New England Journal of Medicine, um pseudoaneurisma, tá? Uma das complicações da coleta da gasometria arterial, principalmente quando eu tenho múltiplas coletas, tá bom? Ou eventualmente com uma agulha um pouco mais calibrosa. Então, passo a passo aqui da nossa coleta da gasometria arterial. Como deve ser? Primeiro, eu devo ter o kit adequadamente preparado, tá? Para a coleta da gasometria arterial, tá? Um pouquinho estendido aqui o punho, com a artéria bastante exposta. Faço o teste de Allen para ver se a colateral pelunar está bem preservada. Depois eu vou fazer aquela palpação, tá? Eventualmente com 2 dedos separados, e aí no meio do caminho eu vou fazer a punção 45 graus, bisel voltado para a artéria, e aí eu vou fazer essa punção sem tocar na agulha. Eu vou também guardar o meu kit para eu poder fazer a adequada interpretação, tá bom? O laboratório, eventualmente as clínicas que a gente sempre trabalha, o que eles orientam? Eles orientam a agitar de 3 a 5 vezes também a seringa no momento da coleta,
para uma melhor interpretação e para não coagular, mas vale lembrar que o circuito ele já vem heparinizado atualmente. Então, até agora, o que a gente sabe? Primeiro, que não é um bicho de 7 cabeças. Segundo, que basicamente é a interpretação das trocas gasosas e dos distúrbios ácido-básicos, tá? Adequada, essa gasometria arterial, ela está indicada sempre que eu preciso conhecer tanto um pouco mais sobre as trocas gasosas do meu paciente, quando eu preciso conhecer também um pouco mais sobre os distúrbios hidroeletrolíticos, como, por exemplo, se o paciente tem uma doença renal crônica, eu estou avaliando que ele pode eventualmente estar piorando, está evoluindo com uma acidose metabólica, ou eventualmente um paciente que tem uma hipoventilação ou uma DPOC já avançada, que chega no pronto-socorro e eu preciso avaliar se ele está numa acidose respiratória. Então, eu tenho diversas indicações para a coleta da gasometria arterial. Vou dar um exemplo para vocês aí, puxando um pouco a sardinha para a pneumologia e panfletando aí sobre a pneumologia. No paciente portador da doença pulmonar obstrutiva crônica, a gente tem indicação de coleta para pacientes eventualmente ambulatoriais, que é aquele paciente que está evoluindo para insuficiência respiratória crônica e no ambulatório ele satura menos que 92. Esse paciente tem indicação da coleta da gasometria arterial. Tudo bem? Então, para a gente dar sequência aí. Agora, no contexto da urgência, sempre que eu estou frente a uma insuficiência respiratória aguda, rebaixamento do nível de consciência, suspeita de uremia, a gente sempre vai precisar da coleta da gasometria arterial. E se eu posso dar uma recomendação para vocês, não trabalhem em lugares que não tem gasometria arterial disponível, trata-se de um exame básico de urgência, e a gente precisa, sim, respaldar a nós e respaldar também aos nossos pacientes, tá bom? Deixa eu te dar um exemplo. Aí você fala, mas eu vou trabalhar numa cidade pequena e tal, não tem a gasometria arterial disponível. De repente, chega uma criança com suspeita de cetoacidose diabética. E aí, como é que você vai se comportar? Será que você vai precisar, primeiro, de uma gasometria para começar o manejo da doença. Segundo, depois você vai precisar de gasometria de hora em hora. Talvez até mais em algumas ocasiões. Então, só para deixar bem claro aí para vocês, tá joia? A gente precisa da gasometria e a gasometria precisa também estar prontamente disponível para a gente poder já cursar com o tratamento, eventualmente, daquela doença de base que o meu paciente possa ter, tá bom? Então, na sequência aqui, beleza, vocês já sabem fazer. Vocês já sabem o que é uma gasometria, vocês já sabem a indicação da gasometria arterial, vocês já sabem a adequada coleta. Coletou. Beleza, e agora? É essa pergunta que eu quero responder junto com vocês, tá? Deixar bem claro que para um ótimo funcionamento, para um ótimo mecanismo celular, a gente precisa dos diversos sistemas e aparelhos e a gente deve ter uma fina regulação, tanto térmica quanto a concentração de ácido básico e também pressóricos. Então, eu preciso ter um adequado equilíbrio entre ácidos e bases para a gente poder ter um adequado funcionamento celular e metabólico. E quem que rege esse funcionamento? Sobretudo, esses dois colegas aqui, bicarbonato e pressão parcial de CO2 no sangue arterial. Essa aqui é a equação de Henderson-Hasselbalch. Sempre que vocês forem pensar em algum distúrbio ácido básico, eu recomendo que vocês escrevam a equação de Henderson-Hasselbalch. Só que eu quero fazer uma coisinha aqui junto com vocês. Eu quero decompor um pouco mais esta equação. Tá? O 6.1 aqui é a constante de dissociação. Aqui, logaritmo. O 0,03, vocês devem concordar comigo, que é o coeficiente de solubilidade do CO2 do sangue periférico. Outra coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, se a gente riscar o 6.1, riscar o logaritmo e riscar o 0,03, a gente vai ter uma constante. Vocês entenderam bem onde eu vou chegar? Em última análise, o que eu quero falar para vocês é que o pH é diretamente proporcional ao bicarbonato e inversamente proporcional ao PCO2. Poxa, Silvio, você está me falando uma coisa que ninguém nunca me falou. Se eu diminuir o bicarbonato, eu vou diminuir o pH. Se eu aumentar o bicarbonato, eu vou aumentar o pH. Beleza. Se eu aumentar o CO2 naquele idoso que hipoventila, naquele idoso que chegou com uma intoxicação, por exemplo, por opioide no meu pronto-socorro, que está com frequência respiratória de 5, 4, vai subir o CO2, não vai? Vai subir o CO2. Subir o CO2 vai abaixar o pH perfeito. Condição conhecida como acidose respiratória. Beleza? É exatamente isso que eu quero falar para vocês. Então, decompondo, eu tenho que o pH
é diretamente proporcional ao bicarbonato e inversamente proporcional à pressão parcial do CO2 no sangue arterial, beleza? Só para deixar claro aqui, bicarbonato é base, CO2 se comporta como ácido. E aí o adequado equilíbrio entre bicarbonato e CO2 vai me gerar o pH, que ele varia entre 7,35 e 7,45, de acordo com as referências mais atuais. Então, ele tem esse range aí do exame de pH. Se ele estiver abaixo de 7,35, estou frente a uma acidose. Se ele estiver acima de 7,45, eu estou frente a uma alcalose. Silf, eu tenho dois principais participantes do pH, beleza? Beleza. Agora, eu posso subir um, baixar outro, baixar um, subir outro, calma. Nós vamos falar sobre isso ainda, vamos devagar, beleza? Então, vamos lá. O pH arterial ele se mantém entre 7,35 e 7,45 por tamponamento químico intra- e extracelular, em associação a alguns mecanismos reguladores, tanto respiratórios quanto renais. Beleza? Até aí? O controle da tensão arterial de CO2 pelo sistema nervoso central e respiratório, bem como o controle do bicarbonato plasmático pelos rins, eles estabilizam o pH arterial através da excreção ou retenção de ácido ou base. Então, em última análise, quando a gente conversa sobre gasometria arterial, estou falando isso aí para vocês, beleza? Então, vai depender do bicarbonato e do CO2. Se eu tiver um distúrbio que primariamente está afetando o bicarbonato, ele é chamado de metabólico. Se eu tiver um distúrbio que primariamente está afetando o CO2, ele é respiratório, beleza? Então, sempre tenham a equação de Henderson-Hasselbalch decomposta em mente para vocês interpretarem adequadamente a gasometria arterial. Show? Vamos para frente, então. Regulação de CO2. Valores normais da pressão parcial de CO2 no sangue arterial de 35 a 45 milímetros de mercúrio. Quando eu tenho um trade, uma excreção insuficiente do CO2, eu tenho uma condição chamada hipercapnia. E sempre que eu tenho hipercapnia, eu estarei frente a uma insuficiência respiratória tipo 2, ou seja, eu tenho que ter hipoventilação para eu aumentar a pressão parcial de CO2 no sangue arterial. Ao passo em que se eu estou hiperventilando, respirando muito rápido, o CO2 ele é muito difusível, ele não depende muito da pressão, da espessura da membrana alveolar arterial. Vocês lembram lá da lei de Fick, que eu tenho o coeficiente, a lei da difusão dos gases? A lei da difusão dos gases, ela vai ser diretamente proporcional, tá? Diretamente proporcional à rede de alvéolos que eu tenho para trocar esse gás e inversamente proporcional à espessura da membrana alveolar arterial. Portanto, se eu tiver um pulmão só, a difusão está diminuída. Se eu tiver uma baita de um espessamento na membrana alveolar arterial, a difusão também está diminuída. Isso afeta muito quem? O O2. Agora, o CO2 é muito mais difusível que o O2. O CO2 é 20, quase 30 vezes mais difusível que o O2, 25 vezes. Por isso, quando eu tenho condições de hiperventilação, eu vou abaixar o CO2, como, por exemplo, transtorno de ansiedade aguda, crise asmática ou também tromboembolismo pulmonar. Então, na maioria das circunstâncias, a produção e excreção de CO2, elas se equivalem. E a PCO2 habitual, na estabilidade dinâmica, ela se mantém em 40 milímetros de mercúrio, como por exemplo. Uma excreção insuficiente de CO2, ela provoca hipercapnia. Enquanto a excreção insuficiente, ela vai causar hipocapnia, beleza? A PCO2 ela é regulada por fatores respiratórios neurais e não está sujeita à regulação pela taxa de produção de CO2. Ou seja, a hipercapnia ela resulta mais da hipoventilação do que aumento da produção do CO2. O aumento ou redução do CO2, eles representam alterações de distúrbios do controle respiratório neural e se devem a alterações compensatórias em resposta a uma alteração primária do bicarbonato plasmático, beleza? Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, com hipoventilação alveolar, ou com intoxicação por opioide, ou com uma cifroescoliose, com uma restrição importante, eu posso cursar um aumento do PCO2 e esse paciente pode cursar com hipoventilação, tá?
Agora, a regulação renal de bicarbonato, ela vai depender da reabsorção de bicarbonato, da formação de ácidos tituláveis e também do excesso de amônio na urina, tá bom? No rim, o túbulo contornado proximal, ele reabsorve 80% até 90%. O néfron distal, ele reabsorve o restante de bicarbonato e excreta íons H+. A secreção de H+ e amônio regula o pH, principalmente no contexto da acidose metabólica. Então, para revisar com vocês aqui, o rim regula o bicarbonato plasmático por meio de 3 processos principais: reabsorção de bicarbonato filtrado, formação de ácido titulável e excesso e excreção de amônio na urina. Beleza? Quanto aos distúrbios, falei para vocês que eu posso ter acidose, posso ter alcalose. Se eu tiver alcalose, ela pode ser respiratória, pode ser metabólica. Se eu tiver acidose, ela pode ser respiratória e ela pode ser metabólica também. Então, em última análise, eu tenho 4 distúrbios primários, 2 respiratórios, para mais ou para menos, e 2 metabólicos, para mais ou para menos. Show de bola? Os distúrbios ácido básico simples, eles desencadeiam algumas respostas compensatórias fisiológicas, tá? Metabólicas, que são alterações secundárias de bicarbonato, que são desencadeadas pelos distúrbios respiratórios, e no contexto dos distúrbios metabólicos, eles vão ocasionar respirações metabólicas da PCO2. Pessoal, sempre que for interpretar gasometria arterial, está frente a uma gasometria arterial, vocês precisam lembrar da equação de Henderson-Hasselbalch. Vamos lá, pH é igual a bicarbonato sobre PCO2. Se o bicarbonato cai, o que vai acontecer com o PCO2? O paciente precisa hiperventilar para diminuir, para manter o pH. Agora, se o bicarbonato sobe, o que o meu paciente vai precisar fazer? Aumentar o PCO2 para manter o pH. Então, a ideia do nosso organismo é sempre a gente manter o nosso pH por um adequado funcionamento celular, beleza? Então, vou te dar um exemplo aqui. Aumento de cetoácidos, o que vai acontecer? Vai reduzir bicarbonato extracelular e diminuir o pH extracelular. Com isso, eu vou ter estímulo de quimioreceptores bulbares e assim eu vou aumentar a ventilação alveolar e restaurar a razão entre bicarbonato e PCO2. O grande barato aqui é a gente sempre manter uma razão adequada entre bicarbonato e CO2, beleza? Então, o que é normal? pH 7,35, 7,45, bicarbonato 20, 22 a 26 e CO2 35 a 45. Silfi, precisa decorar? Esses 3 precisa, não tem como. Eu vou chamar um distúrbio de uma acidose metabólica quando eu tiver pH menor que 7,35, aliás, isso eu estou frente a uma acidose. Bicarbonato menor que 22, ela é metabólica. E o CO2, o que vai acontecer com ele? Como mecanismo compensatório previsível, ele estará diminuído. Show? Vamos agora para a alcalose metabólica. Aí eu vou ter um aumento do pH. Aumentei o pH, por quê? Porque aumentei o bicarbonato, eu aumentei o de cima. O que vai acontecer com o PCO2? Eu preciso aumentar para manter o produto, para manter o equilíbrio. Eu preciso dar para o meu organismo um pH normal. É isso que ele quer, beleza? Agora, numa acidose respiratória, eu tenho um pH menor que 7,35. Qual que vai ser o distúrbio primário? CO2 aumentado. E o que eu vou precisar fazer com o bicarbonato ao longo do tempo? Eu vou precisar fazer uma retenção crônica de bicarbonato. Beleza? Para isso ser um distúrbio crônico. Alcalose respiratória, pH maior que 7,45. Qual que é o distúrbio primário? É um bicarbonato. Aqui está errado, é menor que 35, tá bom? E aí o que vai acontecer com o meu bicarbonato? Ele vai diminuir como uma resposta compensatória, beleza? Muito interessante isso daí. E aí, os distúrbios respiratórios primários, PCO2, desencadeiam respostas metabólicas compensatórias, ou seja, do bicarbonato. E o contrário também é uma verdade. Então, o que vai acontecer? Qual que é esse distúrbio aqui? Alcalose respiratória vai ter como uma acidose respiratória, vai ter como distúrbio secundário uma alcalose respiratória. Afinal de contas, é o contrário. Alcalose metabólica, eu vou responder como? Com retenção de CO2, simulando uma acidose respiratória como distúrbio secundário. Agora, vamos para os distúrbios respiratórios. Se eu tenho uma acidose respiratória com pH menor que 7,35, eu vou responder como? O que eu preciso fazer? Meu PCO2 está subindo, eu preciso também tentar subir
o bicarbonato para manter uma adequada homeostase para o meu organismo, beleza? Na alcalose respiratória é a mesma coisa, o que acontece? Eu hiperventilei, aí eu vou precisar fazer o quê? Abaixar um pouco o meu bicarbonato, para quê? Para manter um adequado pH. Para o meu organismo interessa muito o pH. Agora, eu tenho algumas fórmulas que me predizem qual que deve ser a resposta compensatória. Eu tenho também um range de alcance, que é mais ou menos 2, no caso da acidose metabólica, que é a fórmula compensatória mais conhecida, que é a fórmula de Winter, beleza? Então, se eu estou frente a uma acidose metabólica, qual que vai ser o meu grau de alcance ali? Quanto que ele vai ser um distúrbio esperado ali? Quando eu tiver 1,5 vezes bicarbonato, parêntese, né? Mais 8, isso mais ou menos 2. E aí, para cada distúrbio, eu vou tendo um distúrbio secundário esperado ali. Então, quando existem dois distúrbios de coexistência independente, eu vou chamar de distúrbio misto, beleza? Então, o distúrbio misto é quando a coexistência é independente, beleza? Então, vamos para frente. Ó. Aqui, no caso, pH alto, alcalose. A alcalose ela pode ser respiratória quando eu tiver baixo, quando eu tiver CO2 baixo, e ela pode ser metabólica quando eu tiver bicarbonato alto, beleza? Agora, a acidose é quando eu tenho pH menor que 7,35. Ela vai ser respiratória quando eu tiver retenção de CO2, quando eu tiver CO2 alto, ou metabólica quando eu tiver bicarbonato baixo, beleza? Vamos para o nosso primeiro distúrbio. Agora a gente vai fragmentar nos 4 principais distúrbios aí. Acidose metabólica e respiratória, alcalose metabólica e respiratória, beleza? Vamos começar pelo mais difícil de todos, que é a acidose metabólica. Primeira coisa, eu preciso avaliar qual que é a titulação dos meus ânions não mensuráveis. Primeiro, a acidose metabólica, ela tem necessariamente bicarbonato baixo, beleza? Primeiro passo é eu avaliar meu anion gap. Quanto de ânions não mensuráveis eu tenho no meu plasma, beleza? Valor normal de 8 a 12 milimol por litro. Beleza? Por que isso é tão importante? Porque eu tendo a ter no meu sangue uma coisa chamada eletroneutralidade, ou seja, as cargas positivas são iguais às cargas negativas. As cargas positivas são dadas principalmente por quem? Pelo sódio, beleza? As cargas negativas são dadas pelo bicarbonato, pelo cloreto e também por alguns ânions não mensuráveis, que a gente não mensura naturalmente, né? Nas dosagens bioquímicas que a gente faz. E é isso a gente dá o nome de anion gap, beleza? Então, em última análise, são os ânions não mensuráveis. O valor é de 8 a 12. E aí, didaticamente, a gente divide as acidoses metabólicas em acidoses metabólicas com anion gap normal e acidoses metabólicas com anion gap aumentado. Vamos para as acidoses metabólicas com anion gap normal. É quando eu perco o bicarbonato e aumento o cloro para compensar, ou seja, as acidoses metabólicas hiperclorêmicas, beleza? Eu vou chamar de acidose metabólica hiperclorêmica quando eu tenho um aumento compensatório do cloreto por uma queda do bicarbonato, ou seja, quem subiu? Cloreto, não foi o anion gap, porque aqui está normal, o range é de 8 a 12. Show de bola? E aí a gente vai dividir aqui nesse nosso braço, que vai acompanhar a gente até o final da nossa aula, pH menor que 7,35. Beleza. O distúrbio primário, ele é metabólico? Ele é metabólico. Aí eu vou dar uma olhada no anion gap. O anion gap está normal, eu vou chamar de acidose metabólica hiperclorêmica, porque o cloreto ele subiu para compensar a queda, para eu manter o que? A minha eletroneutralidade, tá bom? Quem subiu não foram os ânions não mensuráveis, foi o cloreto. Por isso, a acidose metabólica com anion gap normal é a mesma coisa que a acidose metabólica hiperclorêmica. Show de bola? Na sequência, então, a gente vai avaliar as acidoses metabólicas com anion gap aumentado, que eu vou falar um pouquinho depois para vocês, tá? Então, a acidose metabólica, ela pode advir de um aumento na produção de ácidos endógenos, como, por exemplo, lactato, cetoácido, perda de bicarbonato, como, por exemplo, também diarreia, acidose tubular renal, ou acúmulo de ácidos endógenos. E a queda do pH, ela vai gerar uma alteração na respiração. Ela vai te dar aquele padrão respiratório de Kussmaul, tá? Que é depressão da atividade, que eu também vou cursar com depressão da atividade cardíaca, tá? Alteração nas complacências vasculares. Então, eu tenho diversos efeitos deletérios da queda do pH. Tem duas categorias de acidose metabólica, anion gap aumentado e anion gap normal, beleza?
Quais são exemplos de acidose metabólica com anion gap aumentado? Vamos falar logo na sequência. Acidose metabólica com anion gap normal, já falei para vocês, cloreto sobe para manter a eletroneutralidade. Quais são? Perda intestinal de bicarbonato, acidose tubular renal, medicamentose, insuficiência renal numa fase inicial, tá bom? Então, perda intestinal de bicarbonato, diarreia, drenagem excessiva externa de pâncreas no intestino delgado, ureterossigmoidostomia, alça jejunal, alça ileal, fármacos, diurético poupador de potássio, eles inibem a aldosterona, trimetoprim, IECA, BRA, anti-inflamatório não esteroidal e acidoses tubulares renais. Agora a gente vai entrar numa outra seara. Agora, quem subiu para compensar a eletroneutralidade foram os ânions não mensuráveis, não foi mais o cloreto. Ou seja, eu estou frente a uma acidose metabólica normoclorêmica. Por quê? Porque quem subiu para compensar uma queda do CO2 para manter a eletroneutralidade foram os ânions não mensuráveis. Cara, quem são esses caras que você tanto falou até agora? Quem são esses ânions não mensuráveis? Lactato, são cetoácidos, toxinas, tá? Então, eu tenho diversos aí também, insuficiência renal mais avançada. É quando eu tenho um anion gap maior que 12, já que o range é de 8 a 12, tá? É quando eu tenho um aumento dos ácidos endógenos, como, por exemplo, cetoacidose diabética, alcoólica, algumas toxinas como metanol, propilenoglicol, etilenoglicol, intoxicação por salicilato. Essas acidoses, elas vão cursar com um aumento do anion gap. Por quê? Porque são ânions não mensuráveis, beleza? Causas de acidose metabólica com anion gap elevado. Cetoacidose diabética, com aumento do metabolismo de ácido graxo, acúmulo de cetoácidos, acidose lática, de dois tipos. Tipo A, com hipoperfusão sistêmica, choque e insuficiência cardíaca. E tipo B, o distúrbio aeróbico, como, por exemplo, neoplasia, diabetes, doença renal crônica. Cetoacidose alcoólica, que é associada à parada súbita no consumo de álcool e desnutrição. Insuficiência renal avançada, com diminuição da reabsorção de bicarbonato e de excreção de amônio e ácidos tituláveis, beleza? Intoxicação por salicilato, eu vou ter alcalose respiratória, mais acidose metabólica com anion gap elevado, não esquece disso, beleza? Então agora um head-to-head, aí, um frente a frente, acidose metabólica. Anion gap normal, o cloreto subiu para compensar a queda de bicarbonato. Anion gap aumentado, cloreto está bala, cloreto está normal, só que o bicarbonato ele diminuiu. O que eu preciso? Eu preciso aumentar alguém para manter a eletroneutralidade. Eu vou aumentar o que? Os ânions não mensuráveis. Quem que aumenta? Cetoácido, lactato, salicilato, metanol, propilenoglicol e etilenoglicol. Fechado? Então aqui a gente resumiu tudo de acidose metabólica. Só que o PCO2 ele precisa responder, ele não vai ficar passivão ali. Ele precisa responder à queda do bicarbonato. E como que ele vai responder à queda do bicarbonato? Também cursando com uma queda. Então, a resposta compensatória esperada do PCO2 é o quê? 1,5 vezes bicarbonato mais 8, e aí vai ser mais ou menos 2. Por exemplo, eu tenho bicarbonato de 10, 1,5 vezes 10 vai dar 15. Mais 8, eu vou ter quanto? 15 mais 8, 23. Aí o alcance normal, a resposta compensatória, vai ser quanto que era mesmo? 23, mais ou menos 2. Então, vai ser de 21 a 25 o alcance esperado. Vamos de caso clínico para ficar bem claro aqui para vocês. Eu estou frente a um idoso com diarreia volumosa e insuficiência renal aguda associada. E aí, na minha gasometria, eu vou ter o quê? pH baixo, ou seja, acidose, com bicarbonato baixo, uma resposta compensatória. Será que eu tenho, de fato, uma resposta compensatória de CO2? Não sei. Um Basic 6 de menos 6, sódio 140, cloreto de 115 e lactato de 10. Primeiro passo, eu tenho que fazer algumas perguntas. pH, eu estou frente a uma acidose ou uma alcalose? Segundo, o bicarbonato justifica? Porque se justificar, o distúrbio é metabólico. Resposta compensatória. Tenho bicarbonato, eu tenho PCO2 respondendo a isso ou não? Depois, o anion gap. Então, primeira pergunta. pH baixo, menor que 7,35, acidose. Bicarbonato responde por essa acidose? Se sim, ela é metabólica, porque eu tenho bicarbonato diminuído com pH também diminuído. Beleza?
E aí, resposta compensatória esperada. Eu espero uma alcalose respiratória, eu espero que o meu organismo hiperventile. Cálculo da resposta compensatória. 15 mais 8 vai dar 23 mais ou menos 2. Então, o PCO2 esperado, ele vai estar de 21 a 25. O paciente está com PCO2 esperado, então a resposta compensatória está ok. E aí? E o anion gap? Se é acidose metabólica, deve ser feito o anion gap. Sódio menos cloreto mais bicarbonato é 140 menos 125, que é 15. Então, eu tenho uma acidose metabólica com anion gap aumentado. Viram só que interessante? É muito interessante. Então, assim, dá para eu ter vários dados com um exame complementar, no caso, a gasometria arterial. Vamos para o próximo distúrbio aqui, que é a alcalose metabólica, tá? Que é quando eu tenho um aumento do bicarbonato. Então, só para revisar junto com vocês aqui, o deslocamento intracelular de íons de hidrogênio, eu posso ter também por perda gastrointestinal de íons de hidrogênio, perda excessiva de íons de hidrogênio renal, administração e retenção de íons de bicarbonato, ou contração também do volume em torno de uma quantidade constante de bicarbonato extracelular. A perda de hidrogênio gastrointestinal e renal, geralmente, ela vem acompanhada pela perda de cloreto e potássio, resultando em hipocloremia e hipocalemia. Pacientes com função renal preservada, na maioria das vezes, eles excretam rapidamente o excesso de bicarbonato na urina. Portanto, a alcalose metabólica ela só pode persistir se a capacidade de excretar o excesso de bicarbonato na urina for prejudicada por algumas causas, como, por exemplo, hipovolemia, redução do volume de sangue arterial eficaz, depressão de cloreto, hipocalemia, taxa de filtração glomerular reduzida, hiperaldosteronismo ou alguma combinação entre esses fatores. Então, vamos lá. Alcalose metabólica. O que eu tenho? pH maior que 7,45 com bicarbonato aumentado. Então, ganho efetivo de bicarbonato ou perda de ácido não volátil do líquido extracelular. Então, é sempre necessário a gente avaliar o quê? Status volêmico, pressão arterial, potássio e também sistema renina-angiotensina aldosterona. Lembrem sempre da aldosterona quando eu estiver frente a uma alcalose metabólica. Então, contração do extracelular, hiperaldosteronismo secundário. Origem ou renal ou trato gastrointestinal. Não vamos entrar em maiores detalhes aqui. Expansão do extracelular e hipertensão. Eu tenho excesso de mineralocorticoide, principalmente por origem renal. Lembrem sempre da aldosterona. Fechado? Então, vamos lá. Qual que vai ser a forma compensatória da alcalose metabólica? É bicarbonato mais 15. Precisa decorar? Precisa. Vamos em frente. Paciente de 65 anos, com vômitos incoercíveis há 3 dias. Gasometria. O que eu tenho? pH maior que 7,45? Sim. Então, eu estou frente a uma alcalose. Beleza? E aí, bicarbonato justifica? Justifica porque o bicarbonato está alto, tá? Está alto. E aí, como que eu vou calcular a resposta compensatória? É bicarbonato mais 15. Ou seja, é 34 mais 15, que é 49. A resposta compensatória está ok? Está ok, porque o PCO2 está 49. Ou seja, eu tenho um distúrbio simples. Eu tenho que uma alcalose metabólica. Fechado? Então, é muito interessante a gente avaliar volemia, a gente avaliar calemia e sempre avaliar sistema renina-angiotensina, aldosterona, sempre lembra da aldosterona. Fechado? Maravilha? Agora eu estou frente a uma acidose respiratória que necessariamente precisa cursar com hipoventilação. Vamos lá. O volume minuto, que é o volume que a gente respira por minuto, que é o volume que a gente faz essa troca por minuto, é o produto do volume corrente vezes a frequência respiratória. Então, eu posso ter uma diminuição do PCO2, da pressão parcial do CO2 do sangue arterial por 2 motivos distintos. Ou diminuição do volume corrente, ou diminuição de quem? Da frequência respiratória. E eu sempre preciso ter hipoventilação para eu ter acidose respiratória, que é quando eu vou ter um aumento do pH, um aumento do PCO2. Aqui também está incorreto. Beleza? Doenças pulmonares graves, fadiga muscular, anormalidade do controle da ventilação, beleza? Nesses contextos, eu vou ter a acidose respiratória, que eu posso ter diversas manifestações clínicas. O mais clássico é quando chega um senhor de 70, 80 anos, portador da DPOC,
Com rebaixamento do nível de consciência, hipersonia e diurna, você coleta uma gasometria arterial dele, pH de 7,25 com PCO2 de 80, 90, tá bom? Nas primeiras fases, o paciente pode até ficar ansioso, dispneico, mas depois ele evolui com confusão e pode chegar até coma, beleza? E os sintomas, eles variam conforme a gravidade do distúrbio. Eu tenho diversas causas aí de acidose respiratória, que elas podem ser centrais, nas vias aéreas e no parênquima, doença neuromuscular ou outros. Central, principalmente anestésicos, droga de ação central, AVC, neuroinfecção. Vias aéreas e parênquima, eu tenho principalmente asma, doença pulmonar obstrutiva e síndrome do desconforto respiratório agudo, que é quando eu tenho uma fisiopatologia extremamente complexa aí. Neuromuscular, polio, miastenia graves, algumas distrofias musculares ou outras. Outros, síndrome da obesidade e hipoventilação. Beleza? Agora, os distúrbios respiratórios, eu vou ter, no contexto agudo, um aumento de 1 ponto no bicarbonato para cada aumento de 10 na PCO2. Agora, na crônica, eu vou subindo o bicarbonato devagarzinho, beleza? O que eu preciso identificar? A cronicidade do caso, tá joia? Então, eu preciso ter isso aí, por isso que eu preciso correlacionar com os dados clínicos. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Um paciente obeso, que está em investigação de apneia do sono há 4 meses, vem com pH de 7,31, bicarbonato de 34, PO2 de 87 e PCO2 de 65. Primeira pergunta que a gente vai fazer. Vamos supor que a gente estivesse conversando ainda sobre os distúrbios metabólicos, beleza? pH é baixo? pH é baixo. pH está 7,31. Então, eu estou frente a uma acidose, beleza? E aí? O bicarbonato justifica? Não justifica porque o bicarbonato subiu. Ah, mas e o PCO2? PCO2 justifica, porque o PCO2 subiu. Então, lembra da equação de Henderson-Hasselbalch. Se vocês saírem daqui, como se estivesse falando em sala de aula, né? Se vocês, ao final da aula, lembrarem da equação de Henderson-Hasselbalch, sempre que vocês forem interpretar uma gasometria arterial, eu, particularmente, já estou muito feliz. Beleza? É muito importante que vocês tenham esse conceito em mente, tá bom? PCO2 subiu. O que eu preciso lembrar agora? Eu preciso lembrar se eu tenho uma resposta compensatória adequada. Muito provavelmente eu estou frente a um paciente crônico. Olha lá, eu estou frente a uma acidose respiratória. Eu tive um aumento de 4 mEq de bicarbonato para cada aumento de 10 milímetros de mercúrio na pressão parcial de CO2 no sangue arterial. Ou seja, eu tenho um mecanismo compensatório. O bicarbonato está de 34. É exatamente o que eu esperaria ali. Por quê? Porque 65 menos 45 eu tenho 2 vezes 10. 2 vezes 4 vai dar 8, então eu somo 26 a 38. Agora, a alcalose respiratória é sempre que eu tenho uma hiperventilação alveolar. É sempre que eu tenho uma queda da PCO2. Aqui está errado novamente. É quando eu tenho um aumento do pH com uma queda da PCO2, que é quando eu curso com hiperventilação alveolar. A alcalose respiratória crônica é o distúrbio ácido básico mais comum em pacientes criticamente enfermos, tá bom? Só para deixar claro aí para vocês. Quais são as principais manifestações clínicas? Queda do débito cardíaco, PA, convulsão, hipocalemia, hipocalcemia, tá? E eles variam conforme gravidade e duração do distúrbio. Quais são as causas de alcalose respiratória? Dor, ansiedade, febre, meningite, tumor. É sempre quando eu tenho um aumento daquele colega que eu falei para vocês, do volume minuto. Quando que eu vou ter um aumento do volume minuto? Sempre que eu tiver um aumento ou do volume corrente ou da frequência respiratória. Um dos dois precisa estar aumentado, porque eu estou, entre aspas, um termo que eu não gosto muito, lavando mais CO2. Eu estou fazendo mais difusão do CO2, por isso ele está indo mais para o meio externo e ficando menos no meu organismo. Agora, outras causas que são extremamente importantes de vocês saberem são pneumonia, edema agudo de pulmão, anemia grave, sepse, insuficiência hepática. Sempre quando eu tiver um aumento da frequência respiratória por alguma causa, eu posso sim ter alcalose respiratória, beleza? Mecanismo compensatório. Eu preciso lembrar que se eu estou baixando o CO2, eu preciso manter aquele produto da equação de Henderson-Hasselbalch. Lembraram? Então, pH é diretamente proporcional a bicarbonato e inversamente proporcional a CO2. Cabeceira? Alcalose respiratória, o que eu vou ter? Hiperventilação
Diminuir CO2. Eu vou diminuir o que está embaixo. O que está em cima precisa fazer? Precisa cair. Precisa cair quanto? Depende. É aguda? Precisa cair 2 pontos para cada queda de 10 na PCO2. É crônica? Precisa cair 4 pontos a cada queda de 10 na PCO2. Vamos lá. Paciente de 34 anos em ventilação mecânica por choque séptico de foco pulmonar. Meu pH tá normal? Silvio, você fez o slide errado aí. Não estou entendendo. pH normal, você não está perguntando distúrbio? Pessoal, pH normal não significa que eu não tenho distúrbio. Dá uma olhada. Eu tenho um PCO2 de 24 com bicarbonato de 14. Ou seja, lembra da sua equação. Lembra que o pH é diretamente proporcional ao bicarbonato e inversamente proporcional ao CO2. Portanto, eu tenho bicarbonato baixo. Eu teria pH baixo, eu estaria frente a uma acidose metabólica. Eu tenho PCO2 baixo, eu teria pH alto, eu estaria frente a uma acidose respiratória. E aí? Eu estou frente a uma compensação ou estou frente a distúrbios não dependentes, que são distúrbios mistos? Vamos lá. Acidose metabólica, sempre calcular o anion gap. Vai lá, anion gap aumentado, anion gap de 20. Então, eu estou frente a uma acidose metabólica com anion gap aumentado. E aí, PCO2 esperado, 1,5 vezes bicarbonato mais 8, mais ou menos 2. Então, o que eu esperaria? Entre 27 e 31. O valor do paciente está abaixo do esperado. Então, eu tenho 2 distúrbios. O que eu tenho? Eu tenho acidose metabólica com anion gap aumentado associado a uma alcalose respiratória, beleza? Que um pouco mais difícil aí o exemplo, mas para a gente sedimentar todos os conhecimentos que a gente adquiriu ao longo do nosso bate-papo. Final, vamos lá. pH normal, 7,35, 7,45. Abaixo de 7,35, acidose. Bicarbonato justifica? Sim, metabólica. Aí eu vou partir para o anion gap. Anion gap aumentado, eu tenho que lembrar de intoxicação por salicilato. Eu tenho que lembrar também de propilenoglicol, metanol, cetoácidos, que são aqueles ânions não mensuráveis. Por quê? Porque o cloreto não subiu, alguém subiu para ajudar, tá? Alguém subiu para ajudar a queda do bicarbonato para eu manter uma eletroneutralidade. Agora, se eu estou frente a um anion gap, uma acidose metabólica com anion gap normal, eu vou chamar ela de hiperclorêmica, porque o cloreto subiu para ajudar a manter essa eletroneutralidade. Fechado? Acidose respiratória é quando eu tenho um aumento do CO2 e essa condição está inexoravelmente associada à hipoventilação, como, por exemplo, utilização de depressores do sistema nervoso central, hipoventilação alveolar do obeso, doença pulmonar obstrutiva crônica em fases mais avançadas. Agora, o outro braço da coisa aqui, pH maior que 7,45, beleza, alcalose. Alcalose eu preciso lembrar de quem? De aldosterona, se for metabólica, e eu preciso lembrar de hiperventilação por algumas condições, se ela for respiratória. E assim a gente gabarita todos os nossos distúrbios. Vamos lá, gasometria. O pH é diretamente proporcional ao bicarbonato e inversamente proporcional à pressão parcial de CO2 no sangue periférico. Acidose metabólica, eu vou ter bicarbonato baixo, eu preciso estudar o anion gap e eu preciso ver se o mecanismo compensatório está patente. Acidose respiratória, CO2 sobe, está associada à hipoventilação e ela compensa com alcalose metabólica em condições fisiológicas. Alcalose respiratória, CO2 baixo, hiperventilação, compensa com acidose metabólica. Alcalose metabólica, bicarbonato alto, hipopotassemia, e ela compensa com acidose respiratória. Mas eu tenho um novo normal, que os holofotes eles estão muito mais em cima de distúrbios respiratórios do que também de distúrbios por si só ácido básico. Por quê? Porque se o paciente chega com hipoxemia hoje no pronto-socorro, insuficiência respiratória, eu preciso coletar uma gasometria arterial para quê? Para eu avaliar se o paciente tem critério de internação. Se o paciente tiver PO2 baixo, ele tem o quê? Dificuldade na difusão, e ele tem também um importante, no contexto da COVID, isso, um importante distúrbio na relação ventilação-perfusão, beleza? Sempre que o paciente tiver saturação baixa, a depender da idade, claro, eu preciso considerar a coleta da gasometria arterial. Coletei,
A saturação ela está condizente com a pressão parcial de O2 do sangue periférico? Sim, eu preciso internar o meu paciente para oxigenoterapia suplementar, beleza? Eu só tenho a agradecer a vocês pelo convite, fica aqui o meu muito obrigado, aqui está o meu e-mail, meu Instagram fica como @pneumologista, é só procurar lá por Ricardo Siuf e eu fico à disposição de vocês para quaisquer esclarecimentos. Muito obrigado e um grande abraço.